Olá! Hoje nós vamos falar tudo, absolutamente tudo sobre divórcio e separação. As principais dúvidas, mais de 20 dúvidas. Por exemplo, posso divorciar a hora que eu quiser? Preciso da anuência, da aceitação do marido ou da esposa para me divorciar? Existe ainda separação? Como é que fica a guarda dos filhos? Sempre é guarda compartilhada ou não é assim? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fico muito feliz que estão aqui comigo hoje. Como vocês sabem, eu sou o Dr. Luciano Masson, advogado, e todas as semanas trazemos informações jurídicas para vocês, para que possam conhecer dia a dia o direito e sempre que forem tomar decisões, tomarem decisões adequadas, decisões corretas. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre divórcio, separação e tudo que está relacionado a esse tema muito importante e que infelizmente acontece muito no nosso dia a dia. Mas antes de qualquer coisa é importante dizer, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente ou você já divorciou ou você já se separou, mas na maioria dos casos você ainda está pensando no assunto, seja homem ou seja mulher. E antes da gente começar esse assunto, eu acho muito importante você fazer uma reflexão sensata. Pensa aí, será que eu quero mesmo separar? Será que o mercado aí fora está tão bom assim quanto eu estou imaginando? Será que todo esse casamento, toda essa história que nós construímos juntos tem que acabar? Precisa acabar? Será que com um pouquinho mais de conversa no relacionamento vocês não conseguem resolver? Mas eu estou falando tudo isso não só pelo fato de acreditar na instituição do casamento, mas também porque nessa experiência de mais de 20 anos advogando, eu já tive a oportunidade de ver pessoas que começaram um divórcio e no meio do caminho acabaram desistindo. Eu já vi também, na época em que havia separação, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, pessoas se separarem, ficarem um tempo separados e depois voltarem a viver juntos, anulando essa separação. Mas será que isso ainda é possível? Então vamos lá. Primeiramente, é muito comum as pessoas falarem da separação e do divórcio. No princípio, há algum tempo atrás, existia primeiramente a separação. O casal se separava e depois de 2 anos eles convertiam a separação em divórcio, porque eles já estavam com essa decisão tomada. E aí eles convertiam a separação em divórcio. Como eu acabei de dizer para vocês, eu já tive vários casos em que o casal se separa, fica um tempo separado um do outro e depois percebe que a vida era melhor entre eles juntos. E aí acabavam voltando o relacionamento e faziam um procedimento da reconciliação. No entanto, como este procedimento da reconciliação não era muito comum que quem se separava voltasse a viver junto, entendeu-se por bem que não precisa mais ter o procedimento da separação. Então, atualmente, não se faz mais separação. Atualmente, a gente faz o chamado divórcio direto. Não está mais contente no casamento? Faz o divórcio direto. Beleza? Então, vamos lá. O divórcio, como é que ele funciona? Primeiro, é importante dizer que o divórcio pode ser extrajudicial ou judicial. Obviamente, extrajudicial ele é feito no cartório de notas e o judicial é feito na justiça, no fórum, numa vara de família. Beleza? Então chegamos até aqui. Mas sempre pode ser feito divórcio extrajudicial? Não. Via de regra, o divórcio extrajudicial pode ser feito quando é um divórcio consensual. E por que consensual? Porque existe consenso entre as partes que estão se divorciando sobre como vão ficar os bens, como vai ficar a divisão de guarda dos filhos, como vai ficar a questão de pensão. Todas essas questões já foram devidamente definidas entre os cônjuges e serão facilmente resolvidas num cartório de notas. Mas
Se isso não está pacificado, se você não decidiu isso, se está tendo litígio, se está tendo briga, aí o divórcio não é factível de ser feito num cartório de notas. Ele precisará sim ir para a esfera judicial. E aí nós vamos para um segundo ponto. Se o seu divórcio for ser elaborado por um cartório de notas, ou seja, existe consenso, basta um advogado para as partes. No entanto, se for ter briga, se for ter discussão e for precisar de um divórcio judicial, aí precisarão de 2 advogados, um para cada parte, e o juiz ali vai ser o mediador dessa questão. Já começamos a explicar por aqui coisas sobre o divórcio. E agora eu vou trabalhar com vocês uma série de dúvidas que as pessoas apresentam diariamente no nosso escritório e que eu acho fácil trazer para vocês e explicar. Mas se você já chegou até aqui, está gostando dos nossos vídeos, curta esse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nossos canais, Luciano Masson Advogado e BMV Advogados, porque nesses canais semanalmente trazemos informações jurídicas importantíssimas. Aliás, nesses nossos canais você pode virar membro e ter conteúdo exclusivo. E também se inscrever aqui na lista abaixo pelo nosso WhatsApp para poder fazer o curso de Direito, Introdução ao Estudo do Direito comigo, professor Luciano Masson. Então, 2 dúvidas iniciais. Quem pode pedir o divórcio? Qualquer um dos cônjuges, esposo ou esposa, poderá pedir o divórcio. E quem pedir o divórcio não vai perder nada de divisão de bens por ter pedido o tal divórcio. Então, não está contente, seja homem ou seja mulher, pode pedir o divórcio. Eu tenho usado aqui várias vezes a palavra cônjuges, que é a palavra comum que se refere a marido e mulher, esposo e esposa. Além disso, uma outra dúvida muito comum é: se o divórcio estiver correndo, se ele está correndo na justiça, posso já começar a namorar outra pessoa? Pode, não é proibido. Basta aí que vocês estejam na chamada separação de corpos, ou seja, um em cada lado, um em cada localidade, melhor dizendo. Ah, Luciano, mas uma outra dúvida que surge: podemos estar no procedimento de divórcio e viver na mesma residência? Até pode, desde que vocês consigam ter o mínimo de cordialidade entre vocês. Na prática, é muito difícil que isso aconteça, é muito difícil que isso dê certo, porque as pessoas, quando estão num processo de divórcio, geralmente já estão com o casamento rompido, com uma vida, com uma relação entre eles muito trincada. E aí ficar morando no mesmo teto, com mais toda essa discussão do divórcio, é extremamente pesado. Mas por lei, até pode. E aí, nessa toada, nessa ideia de que não é recomendável que as partes vivam sob o mesmo teto, é possível que uma das partes que entra com o processo peça uma liminar de separação de corpos, para que o cônjuge, para que a outra pessoa deixe o lar conjugal, pelo menos durante o tempo em que esse divórcio está sendo feito. Uma outra dúvida que fazem muito é: tem tempo mínimo para pedir o divórcio? A resposta é não, não tem tempo mínimo. Pode estar casado há 1 ano, 2 anos e não dar mais certo. Eu já fiz um divórcio de um casal que ficou casado por apenas 8 meses e perceberam que aquilo não era para eles, nem a instituição do casamento, nem a relação que eles estavam tendo entre eles. E por conta disso decidiram se divorciar. Se divorciaram, seguiram a vida e passam muito bem, obrigado. Então não tem tempo mínimo de casado para pedir o tal divórcio. E ainda, além de não ter tempo mínimo, um outro ponto importante, uma dúvida muito comum é: ah, mas não tem tempo mínimo? E se eu não tiver constituído bem nenhum? Nós casamos, ficamos 8 meses, 9 meses, e agora nós vamos nos divorciar. Precisa fazer o procedimento no cartório, ou precisa fazer o procedimento litigioso lá no Poder Judiciário? E sim, a resposta é que precisa. Precisa por quê? Porque todos nós temos um estado civil. O estado civil padrão é solteiro. Quando você se casa,
Você passará a ter o regime de casamento aí definido e você terá o estado civil de casado. Para que você mude esse estado civil, até para futuramente, se quiser casar novamente, você terá sim que fazer o divórcio, seja ele no cartório de notas lá, ou seja no Poder Judiciário, mas sim, você vai ter que fazer o divórcio e passará então a ter o estado civil de divorciado. E se no futuro você casar novamente, mais uma vez o seu estado civil volta a ficar como casado. E aí, ultrapassando esse ponto, nós vamos falar também sobre a partilha de bens. Isso mesmo, estou divorciado, estou no processo de divórcio. Como fica a partilha, a divisão dos bens que esse casal constituiu durante a vigência do casamento? Essa partilha de bens vai depender do regime de bens do casamento. E para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, dos 3 regimes de bem padrão. E os 3 regimes de bens padrão são comunhão parcial de bens, esse é o mais comum. Quando a pessoa não fala nada, é nesse regime que ela casa. O regime da comunhão parcial de bens, que define que o que cada um tinha até se casar é bem particular de cada um. E o que foi sendo constituído durante o casamento é do casal e vai ficar meio a meio quando fizer esse tal divórcio. Esse é o regime, então, da comunhão parcial de bens. Além disso, nós temos o da comunhão total de bens, que conecta todos os bens do casal, e o outro bem comum, que é a separação total de bens, na qual os bens nunca se conectam entre o casal. O que é meu, o que é seu é seu. Obviamente, eu estou fazendo aqui uma explicação muito simplória, mas isso é para abrir a sua mente. Tudo que eu estou falando aqui não impede, não torna desnecessário que você procure um advogado da sua confiança. Porque o seu caso é único, a sua situação é específica, os seus bens são específicos. Então, existem minúcias, existem pormenores que definem diferenças de caso a caso. Mas a regra que eu acabei de passar aqui vale como padrão para um norte inicial aí nesse seu processo de divórcio. E é bom dizer também que normalmente o juiz, primeiramente, tenta fazer com que as partes façam essa divisão de forma amigável. Ou seja, olha, o que você quer? Eu quero um garfo, 2 panelas, eu quero essa casa, o outro quer a outra casa, eu quero esse carro, você fica com esse carro, me dá a diferença do valor. Muitas e muitas vezes funciona bem isso. Agora, se o casal não se entende de jeito nenhum, o juiz vai fazer a divisão conforme manda a legislação, diante do acordo, diante do regime de bens que foi definido quando se casou. E Luciano, onde eu acho o regime de bens? Eu nunca parei para ver isso. Em que lugar está o tal regime de bens? Simples. Pega lá a sua certidão de casamento e ali embaixo dela está escrito: o casal optou pelo regime tal de bens. Então está na sua casa mesmo, está na sua certidão de casamento. E ainda nessa questão da certidão de casamento, uma questão muito comum que me trazem é: Ali, eu não consigo achar a minha certidão de casamento. O meu marido roubou, ele saiu de casa e levou embora. Ou a minha esposa roubou, ela fugiu com a certidão de casamento. E agora, não posso separar? Não posso divorciar? Pode normalmente. Esse documento que você tem, a certidão de casamento, se você for lá no cartório de registro onde você casou e pedir mais uma via daquilo, ele vai te dar na hora. Obviamente você vai pagar as taxas do cartório aí, né? Ninguém faz nada de graça. Mas você sai com esse documento, encaminha para o seu advogado e vai sim poder fazer o divórcio bonitinho, perfeitinho. Um outro ponto muito interessante que muitas pessoas passaram ou passam por isso é: meu marido foi comprar um pão e desapareceu. Minha esposa saiu de casa para ir tomar cervejinha e nunca mais voltou. E aí? Não posso divorciar porque não sei onde está esse cidadão, não sei onde está a cidadã? Calma, pode se divorciar sim. Se a pessoa de fato foi embora, saiu para nunca mais voltar, você poderá entrar com o divórcio judicial, explicar o que está acontecendo. Existirão algumas séries de citações que terão que ser feitas no processo, mas você vai sim conseguir se divorciar normalmente. E agora, já que nós estamos falando de divórcio, nós vamos falar também da guarda dos filhos desse casal e da pensão alimentícia, porque 90% das vezes esses problemas
também existem num processo de divórcio. E aí vai tudo junto, discutido tudo junto. Então vamos lá, guarda. A regra hoje no Brasil é a chamada guarda compartilhada. Aí alguns podem estar falando, ô beleza, guarda compartilhada. Dorme um dia na minha casa, um dia na casa dela, ninguém paga pensão para ninguém. É isso? Não, não é isso. Não é isso. Guarda compartilhada significa que vocês, enquanto casal, vão decidir a vida do seu filho de forma compartilhada. As decisões serão conjuntas sobre a escola que vai estar, sobre se vai fazer futebol ou não, vai fazer balé ou não vai fazer balé, vai fazer qualquer outra coisa que o valha. As decisões sobre as crianças, sobre os seus filhos, serão conjuntas. Mesmo assim, estando em guarda compartilhada, será fixada uma residência dessa criança. Podendo, obviamente, essa criança eventualmente ficar 2, 3 dias na casa do pai e outros dias na casa da mãe. Essa residência fixa não é necessariamente a casa da mãe. Tudo depende do arranjo que foi feito entre o casal. Mas haverá uma casa de residência da criança e outra na qual ela vai fazer as visitas. Obviamente, na casa em que ela tiver a residência, o outro lado, então imaginemos aqui no nosso exemplo, ficou na residência do pai, porque ele tem mais condições de cuidar das crianças nesse exemplo nosso. É óbvio que na regra padrão não é isso que acontece. Na regra padrão fica com a mãe ali. Mas imaginemos que no nosso caso ficou com o pai. Se a residência fixa for a dele, será a mãe aqui que vai pagar a pensão para os filhos. E essa pensão vai ser definida como? Vai ser definida de acordo com um princípio chamado necessidade barra possibilidade. Que é a necessidade da criança, vai ver quanto a criança necessita e quanto é a possibilidade daquele genitor, daquele cônjuge que vai pagar a pensão. Lembrando que as despesas dessa criança não são responsabilidade de apenas um dos genitores, mas igualmente de ambos os genitores, tá bom? Genitores aí, para quem não sabe, são os pais dessa criança, é um sinônimo aí dos pais da criança, tá bom? Uma outra questão importante que se coloca quando a gente fala de visitação é que muita gente fala para mim, Luciano, que legal, eu me dou super bem com a minha ex-esposa, então as visitas nós vamos colocar visitas livres. Quando eu quiser eu pego meu filho, quando der dá tudo certo, a gente pega, eu ligo para ela, eu convenciono. A justiça entende isso bem? Não, não entende. Não é só a justiça que não entende. Na prática não funciona, porque quando a visita fica livre, ou acaba acontecendo de nunca visitar, ou acaba acontecendo de fazer tudo quando quer e o outro lado fica, de certa forma, escravo daquele que vai fazer as visitas. Porque é importante que tenha uma previsibilidade, tem que ter uma previsão. Então o padrão na justiça é que as visitas serão determinadas. Por exemplo, pega a quarta-feira à tarde na escola, fica com ele e no outro dia devolve na escola. No sábado e no domingo, um sábado e domingo para cada um. No aniversário do pai fica com o pai, no aniversário da mãe fica com a mãe. Nas férias escolares, metade do tempo para cada um. Natal, um ano passa o Natal com o pai, ano novo com a mãe. No outro ano inverte. E assim sucessivamente para os demais feriados. Obviamente, de fato, alguns casais, de fato, se dão muito bem, mesmo estando divorciados. E aí eles flexibilizam isso. O que o judiciário vai fazer é, ele vai definir uma visita padrão média para que ninguém sinta prejuízo de um lado para outro. E o casal depois vai rearranjando isso, conversando como duas pessoas sensatas que tiveram filhos em comum, obviamente. E ainda nessa questão da guarda e das visitas, muitas pessoas vêm e me falam assim, olha, eu vou proibir ele de ver os nossos filhos. Eu vou proibir ela, a minha esposa, de ver as filhas, porque foi ela que pediu o casamento, ela que pediu o fim do nosso casamento, então eu vou proibir ela de ver nossos filhos. Pode isso? Não pode. Não pode. Os filhos não podem ser motivação de vingança para os pais. Isso é chamado de alienação parental. Então, ainda que vocês, enquanto casal, não tenham conseguido viver bem, paciência. Vocês têm filhos em comum e esses filhos têm que ser criados de forma correta. Um pouco com os pais, um pouco com as mães, um pouco com os avós paternos e o outro tanto com os avós maternos. Não se deve proibir isso, a não ser por justo motivo. Eu tenho provas efetivas que meu ex-esposo,
está consumindo drogas na frente dos nossos filhos quando ele está no local. Ele está levando os nossos filhos para lugares extremamente perigosos. Tenho testemunha, tenho vídeo, outras coisas. Nesse contexto, observando o bem-estar das crianças, o Ministério Público será ouvido e poderá definir outra forma de visitação ou uma suspensão temporária da visitação. Nesse contexto, não porque você está bravinho com o outro lado. Se ocorrer dessa forma, é alienação parental. Um outro ponto importante é o alimento. Os alimentos. Eu já falei como funciona para as crianças. Mas a dúvida agora aqui é, e alimentos para esposa ou esposo? Isso existe? A regra hoje é de que alimentos para esposa ou esposo não serão conectados, não serão colocados, a não ser provisoriamente, por 1 ano, 2 anos, para que aquele que foi prejudicado nessa relação volte ao mercado de trabalho. Ele se recoloque ao mercado de trabalho. Depois disso, esse alimento vai cessar. Só será mantido de forma contínua se um desses cônjuges, no fim do relacionamento, tiver problemas, tiver impossibilidade, doença, impossibilidade real de se recolocar no mercado de trabalho, ou uma idade avançada. Isso acontece muito. O casal se casa, fica 30 anos casado, cria os filhos, casa os filhos e depois fala, chega, não aguento mais, vou separar. Só que nesse divórcio, uma dessas pessoas, normalmente a mulher, ficou criando esses filhos por 20 anos ali. E ela saiu completamente do mercado de trabalho e hoje ela tem 60 anos, 62 anos. Em casos como esse, inevitavelmente sim, vai ter pensão. O ex-esposo vai pagar a pensão para ela. Normalmente até ela conseguir se aposentar e se ela não conseguir se aposentar até o fim da vida. Ponto. É assim que funciona. Tem situações diferentes, mas a regra é essa. Sempre precisa de advogado? Sim, sempre precisa de advogado para fazer o divórcio. Outra questão, divorciou, pode casar de novo? Pode casar de novo. E aliás, pode casar de novo, inclusive com o mesmo marido ou com a mesma esposa. Ah, Luciano, você está brincando comigo? Não tô. Já fiz vários divórcios e depois de 2, 3 anos eu encontro pela rua ou voltam no meu escritório o casal de mãos dadas. E separaram, divorciaram, viveram um tempo sozinho e depois perceberam que se amavam e voltaram a viver juntos e a família foi recomposta. Isso pode. Aliás, se no meio do processo de divórcio ainda não tiver encerrado o processo de divórcio e o casal quiser parar com aquilo e continuar a vida, pode também. Avisa o advogado e ele finaliza o processo informando isso sem o divórcio. E aliás, falando em união estável, as regras que eu coloquei aqui valem tanto para os casamentos quanto para as chamadas uniões estáveis. E sim, é possível fazer o chamado divórcio da união estável, mas ele chama dissolução da união estável, ação de desfazimento da união estável, mas as regras são praticamente as mesmas entre os divórcios e essas dissoluções de união estável. Perfeito? Pessoal, se chegaram até aqui, curta o vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nossos canais. Grande abraço, tchau, tchau!